Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Uma convivência que pode ajudar na cura e no tratamento de pessoas com deficiência física e mental, doenças crônicas ou dificuldades sociais e emocionais. A visita de bichinhos como o Chico, que está aqui hoje no nosso estúdio, em hospitais e centros de reabilitação, pode facilitar o trabalho de toda a equipe de saúde. Os benefícios são muitos. Melhora nas habilidades motoras e no bem-estar dos pacientes. Resultados que já foram medidos por exames que demonstraram redução da pressão arterial e aumento de hormônios ligados à diminuição da dor e do estresse. Terapia assistida por animais. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossos convidados nesse primeiro bloco são o psicólogo Fernando Sodré, diretor do Centro de Ecoterapia de Petrópolis, o supervisor de Inteligência e Ação com Cães da Secretaria de Segurança Municipal aqui de Petrópolis, e sinotécnico Leandro Lopes, e o cão-terapeuta Chico. Muito bem-vindos, obrigada pela participação. Obrigado. Obrigado. Vamos começar então falando um pouquinho mais sobre esses benefícios dessa relação animal-pacientes. Olha, eu acho que desde que nós chegamos aqui no estúdio, isso já ficou claro, né? A presença do Chico aqui já anima todo mundo, deixa todo mundo mais relaxado, mais alegre, né? E isso com o cavalo se dá da mesma maneira. Evidentemente que o cavalo a gente tem que ter uma aproximação diferente, né? Por ser um animal de maior porte, né? Mas eu acho que o impacto emocional, afetivo, do contato com o animal é sempre muito positivo, porque é sempre muito intenso, né? Desperta muita coisa, muito desejo, muito a imaginação, muita vontade de tocar. Então, desperta a vontade, em última instância, que é uma função psíquica fundamental para as pessoas, né? A lembrança da infância. A lembrança da infância. Isso é muito importante, né? Quando nós começamos lá com a sinoterapia no CTO, no Centro de Tratamento Oncológico, a gente reparou muito disso. E também nos asilos, né? Nos asilos, os idosos, eles sempre falam dos cachorros da infância. Que tiveram, sim. Lembram o nome. Isso é muito legal. Então mexe muito com a emoção. Uhum. O que ele estava falando aqui quando o Chico estava aqui brincando com vocês antes, né? Mexe com todo mundo. Isso que é um dos grandes prazeres da sinoterapia. Uhum. Né? Ninguém fica indiferente, né? Ninguém. Trabalhamos da mesma forma, na mesma linguagem. Então isso é muito interessante. É sim, é verdade. Os animais acabam sendo um canal de comunicação, né? Muitas pessoas que têm dificuldade em expressar os sentimentos acabam conseguindo fazer isso através dos animais, né? Sim, se torna como se fosse um palco para projeções de uma série de sentimentos. Com o cavalo fica muito claro porque a pessoa monta no cavalo e ela, eventualmente, quando há condição para isso, os nossos pacientes, eles conduzem o cavalo. E você percebe uma série de aspectos de desenvolvimento da personalidade, do próprio temperamento, né? Broncas que a criança dá no cavalo, ou desculpas que ela pede para o cavalo. Uhum. Tinha um paciente nosso que ele impulsivamente puxou o cabelo, a crina do cavalo, e um terapeuta falou, ai, coitado, né? E ele ficou arrasado com aquilo, falou, desculpa, dói, aí ficava perguntando se doía. Então, é um palco para projetar uma série de sentimentos, e o nome disso é a antropopatia, né? Essa capacidade que todos nós, seres humanos, temos de projetar características que são nossas, que são humanas, não só nos animais, mas nas coisas. Basta ver a Bela e a Fera, né? Que tinha aquele candelabro que falava, que andava. Então, isso é uma característica humana, que eu acho que até propicia a nossa relação com os animais de uma maneira mais ampla, né? Mais universal, e que favorece muito um trabalho como o que eu faço e como o que o Leandro faz, né? Uhum. No caso da ecoterapia, vocês trabalham principalmente que tipo de casos? Tem muito desenvolvimento motor, né? A parte física é muito beneficiada, né? Muito, Fátima. E nesse sentido é importante pontuar duas coisas. Primeiro, que a ecoterapia não é só para tratar de pessoas
com deficiência motora, né? A ecoterapia, ela também tem uma abordagem que favorece muito o desenvolvimento intelectual, ou seja, voltada para o pedagógico. É uma atividade de prática esportiva importante, porque muitas pessoas, como eu disse, muitos pacientes nossos têm condição de conduzir o cavalo, então aquilo pode se tornar uma atividade de lazer dessa pessoa, não só uma atividade terapêutica, mas de lazer, a pessoa tendo condição ou tendo espaço para isso. E existe também toda uma possibilidade de se trabalhar com essas pessoas, né, em cima do cavalo, os sentimentos que elas têm dificuldade de expressar de outras maneiras. Então, uma pessoa que tem uma neurose também vai se beneficiar de um tratamento. Então, a ecoterapia, hoje em dia, ela concorre um pouco em nome com as terapias, a equitação terapêutica, que seria mais essa abordagem, como existe já a psicoterapia facilitada pelo cavalo. Eu mesmo trabalho com adolescentes limítrofes com um resultado muito bacana, que são crianças que já estão com dificuldade de se encaixar no seu grupo social em função das atividades desse período da vida, né? Crianças que às vezes não têm uma autonomia para sair sozinha, encontrar com os amigos. Então, no cavalo, muitas vezes ela encontra um amigo, ela encontra uma válvula de escape, ela encontra um companheiro. Então, é um trabalho também muito interessante que a gente faz com a ecoterapia. Normalmente, no meu centro, a gente trabalha com terapia, com pessoas com transtorno de déficit de atenção, com muitas crianças com transtorno do desenvolvimento, transtorno do espectro autista, né, como vem sendo chamado hoje em dia. A gente trabalha com muitas crianças apenas com alteração de comportamento e crianças com necessidade de estimulação pedagógica. Então, você vê que abre bastante o leque de aplicação da ecoterapia. Né? Vocês vêm trabalhando... E, na verdade, nós estamos trabalhando na parte da emoção também. Né? Por exemplo, eu coloco sempre o CTO porque foi o ponto inicial do nosso trabalho, né? E lá quando nós chegamos, todos têm o porquê estou com câncer, porque isso vem acontecendo comigo. E quando você entra na sala de recepção, todos quietos, um não querendo saber o problema do outro, porque às vezes o problema do outro pode ser pior ou mais fácil, então eles ficam quietos. E quando entramos com os cães, nós damos uma vida a mais, uma emoção a mais. Então trabalhamos muito com essa parte sentimental. A gente chega e a vida se torna mais vida ali dentro, não se torna o problema que eles estão passando. Então, no caso, com os pacientes de câncer é dessa forma. No caso, com as crianças que nós vamos às vezes nas creches, às vezes nós conseguimos detectar crianças que têm um medo a mais ou um contato que elas não tenham nem com os professores direito, e a gente começa a fazer trabalhos específicos de contato com os cães, para tirar isso das crianças, ou tentar melhorar, pelo menos naquele momento, esse probleminha que ela está passando. Hospitais, né, centros de terapia oncológica, são ambientes hostis, né? Sim. Quer dizer, você consegue transformar aquele ambiente, aquela atmosfera, né? É um ambiente sempre muito pesado nesse caso, né? Como eu te falei, sempre vem... Eu te falo isso porque eu tive câncer. E você sempre coloca, quando você sabe dessa notícia, você coloca na tua cabeça assim, por que eu? Por que está acontecendo isso comigo? Então, a minha origem, ela começou muito dali, porque eu já era treinadora, sou treinadora há muitos anos, e os cachorros me ajudaram a me levantar. Vendo isso, eu estudando um pouco mais sobre isso, eu falei, poxa, eu vou ajudar esse pessoal. Primeiro, com o tratamento de câncer, e depois com os idosos. E trabalhar com idosos é a coisa mais gostosa do mundo. Você vê uma emoção. É verdade. Você vê dentro da idade, mas você vê aquela infância brotando novamente e mostrando que eles podem, que eles não são mais os velhinhos, mas eles podem brincar, eles podem ter a comunicação. Então, é muito legal, em todas as áreas. Por sinal, eu quero um dia ir na ecoterapia. Vai ser um grande prazer. Nós tivemos uma visita de um local onde hospedam pessoas já de mais idade,
E todos ficaram muito encantados, e o Leandro chamou a atenção essa coisa deles se tornarem meio crianças nessa hora, né? Poderem exercitar isso. Então, na hora de alimentar o cavalo, e conta história, e brinco. E isso que ele falou do cachorro também traz a lembrança do cavalo, por serem idosos, pessoas que tiveram muito mais contato até com o cavalo na rua, né? Enfim, falava, meu pai tinha um cavalo, eu montava cavalo, a gente roubava cavalo no pasto e fugia. Então, isso realmente mexe com a emoção, mexe com a lembrança, mexe com a memória. E a memória que é muito trabalhada na questão dos idosos, né? Teve até uma pesquisa recente, publicada em fevereiro desse ano, na Psychiatry Research, uma revista acadêmica, que mostra o resultado de um estudo feito com idosos com demência, na maior parte dos casos causada por Alzheimer, né? E a melhora, até a diminuição da agitação, essa questão da memória ser ativada através dos animais, né? E tem uma coisa interessante, que a memória como função psíquica, ela se apoia grandemente na afetividade. Então, o cavalo, o cachorro ajudam a ser um condutor, né, para isso. Eles despertam a afetividade e isso... A afetividade, na verdade, ela é o fundo de todas as funções psíquicas, né? Você, para ter atenção, você vai ter uma atenção sempre relacionada a algum aspecto que é afetivo, né? Ou você levou um susto e isso recrutou a sua atenção espontânea, ou é algo que está te interessando muito, você está gostando, então você tem a atenção voluntária. Então, a afetividade que é despertada através do contato é muito diferente da que você consegue num contato intersubjetivo, né? Porque não há como você ter um olhar sobre alguém sem fazer uma certa identificação, sem fazer uma certa projeção de você no outro, sem fazer um certo juízo. E isso não precisa ser dito, está no nosso olhar, nós temos essa capacidade. Com o animal, ele é um pouco mais inócuo nesse sentido, né? A gente olha para o animal e não repara, a não ser que ele esteja rosnando ou com alguma atitude agressiva que um cachorro treinado e um cavalo treinado não terá, ele não devolve dessa maneira, ele não devolve crítica para a pessoa, né? Ele só recebe, ele fica ali falando, você vai me dar carinho agora, daqui a pouco, como é que vai ser? E o mais incrível é que eles entendem perfeitamente a nossa linguagem, apesar da gente não entender perfeitamente a deles, eles têm né? uma leitura corpórea nossa inacreditável, na verdade eles entendem pelo nosso corpo, né? O cachorro, no caso, o cavalo também, eles são tão especiais que eles conseguem sentir o nosso batimento cardíaco. A nossa emoção que a gente está passando pela nossa respiração. Tá? E quando você tocou em relação aos idosos, isso é muito interessante, que hoje nós fazemos trabalho em 3 asilos ou casas de repouso, né? E os psicólogos, eles vêm passando para a gente a melhora desde a hora que a gente sai. O processo todo que a gente acompanha, mas nós vemos... O processo que vocês não veem depois que vocês saem. Depois, o posterior. Então, eles solicitam cada vez mais, entendeu? É muito interessante. Com os idosos, com as crianças, é um trabalho magnífico. É um trabalho magnífico. Isso porque nós, humanos, meio que optamos principalmente pela linguagem verbal. Sim. E estamos esquecendo das outras linguagens, e eles usam as outras, né? Sim, a base dele é a linguagem corpórea, né? Então eles sabem, e o cachorro e o cavalo, eles têm essa leitura sobre os tipos de paciente. A criança é um pouco mais ativa, ele vai ficar um pouco mais ativo. O idoso é um pouquinho, às vezes ele está acamado, ele chega de uma forma mais delicada, às vezes ele pula na cama, obviamente com o nosso controle, mas de uma forma mais delicada, uma aproximação. Então eles sabem como ler isso. Então é muito, é o que eu te falei, nós somos fãs e somos privilegiados de trabalhar com isso. É muito bom, porque nós ganhamos com isso também, nós nos tornamos até mais humanos com isso, né? Isso contagia todos. Isso é muito legal. Na ecoterapia, essa parte física, ela tem muito a ver com o andar do cavalo, né? Isso. Que o andar do cavalo, ele imita em muito o movimento dos nossos quadris, não é isso? Imita o movimento de todo o nosso corpo. Na verdade, ele imita o movimento da marcha humana. O cavalo produz uma movimentação tridimensional, para quem está montado, que equivale a um movimento para cima e para baixo, para um lado e para o outro, para frente e para trás, que é o mesmo da marcha humana em relação ao deslocamento de peso, de equilíbrio do movimento. Além disso, a estimulação provocada pelo movimento de báscula que a gente recebe a partir do nosso quadril, ela ajuda o encaixe do fêmur no acetábulo, ajuda a formar até o acetábulo em crianças que não têm movimento em membro inferior.
Esse movimento, ele transmite um impulso para o sistema nervoso que ativa o seu sistema parasimpático, que é o que leva a condição nervosa, né, para os seus músculos. Então isso ativa a musculatura, já tem uma série de estudos miográficos, né, que provaram isso. Então ele tem benefícios para o corpo também em relação ao equilíbrio, ao olhar de cima, né, porque você está em cima do cavalo numa situação privilegiada em relação ao seu campo de visão. Você consegue olhar dominando uma tudo. situação Sim. ali, né? Agora, olha que interessante, de cima do cavalo você na verdade vê muito pouco cavalo. Né? Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, mas tem que montar? Eu já tive paciente extremamente obeso, não tinha como montar no cavalo. Mas ele fez um trabalho de muitos bons resultados sem montar, apenas com um contato muito parecido com a abordagem que faz-se com a cianoterapia, que ninguém vai montar no cavalo, né? No cachorro. Né? E tendo esse raciocínio, desculpe de te interromper, agora passou um documentário, semana passada mesmo, sobre um cachorro, um dog alemão, com uma paciente, uma criança, que ela não precisava montar, mas ele sim conduzia ela. Ela tinha dificuldades motoras, né? Dificuldade, e ele conseguia. Ele, na verdade, ele é o parceiro dela. Ela não andava e ele ajudou. Como os cavalos fazem isso, entendeu? Isso é muito interessante. Ok. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/FMPFase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre terapia assistida por animais. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre terapia assistida por animais. Nossos convidados nesse segundo bloco são o psicólogo Fernando Sodré, diretor do Centro de Ecoterapia de Petrópolis, o supervisor de inteligência e ações com cães da Secretaria de Segurança Pública de Petrópolis e sinotécnico Leandro Lopes e o cão terapeuta Chico, que está aqui tirando um cochilo no nosso estúdio, né? Isso mesmo. Vamos falar como é que funcionam as visitas no caso dos cachorros, né? No caso dos cachorros, As visitas ao Centro de Tratamento Oncológico. Isso, vamos falar do CTO, né? Nós temos uma visita semanal, toda terça-feira, e a equipe é preparada para, inicialmente, fazer as perguntas iniciais sem os cães. Um membro da equipe vai fazer a pergunta, quem gosta de cachorro, quem não gosta de cachorro, o que é sinoterapia. Nós explicamos também que todos os cachorros estão imunes, tem todo um protocolo de saúde para apresentar às pessoas. Nós conversamos e ali já começa um burburinho. E a apresentação, a gente traz os cachorros e, na verdade, as pessoas que já vão pedindo para fazer carinho. Tem umas que pedem para fazer carinho, outras pedem para segurar, para tirar foto, e isso vai começando a contagiar, as pessoas vão gostando disso, vai tornando um burburinho muito bom. Né? Então, cada um às vezes tem até disputa para segurar os cães, para fazer o carinho com os cães. Né? Na verdade, não é todo animal que pode participar desse trabalho, é feita uma avaliação criteriosa antes, né? Isso é muito importante. Você faz uma seleção do cão ideal, que tem um maior equilíbrio, que ele goste de ter o contato físico, além do treinamento que nós vamos fazer no dia a dia, mas nessa seleção nós vemos já essa parte. Tem o temperamento dele, né? O temperamento, isso é muito importante. Talvez seja a parte mais importante para o cachorro de sinoterapia, tá? É a seleção do cachorro. Não só pela raça, e isso é uma outra situação. Hoje nós temos um dos cachorros de sinoterapia, que é um American Pitbull Terrier, que é o cachorro Gunny, que a gente trouxe para tirar um pouco aquele estigma, né? O estigma, o mito do cachorro assassino, o cachorro que morde todo mundo. E ele é um sucesso. Tá? Ele é um cachorro que, não só o Golden, mas aí, por isso que eu te falo, a seleção. Porque o temperamento dele é extremamente dócil. Muito dócil. Apesar de ser um cachorro muito forte, mas ele adora carinho, ele adora o contato, ele adora estar com as pessoas. Então, nós temos hoje, dentro do nosso canil, o Chico, a Jujuba, que são Goldens, e o Gunny.
que é um American Pitbull Terrier. E isso vem pela seleção do cachorro também. Isso é fundamental. E além disso, tem toda a parte de saúde, né? Que eles têm que estar realmente em dia com vacinação e eles têm que estar bem de saúde para poder frequentar, né? Isso. O controle das zoonoses é extremamente importante, que são as doenças que os animais podem transmitir para os seres humanos, principalmente porque tanto o Leandro quanto eu trabalhamos com pessoas que já têm alguma fragilidade na sua saúde, então a gente não pode concorrer para que isso aumente, né? Um aspecto que se diferencia um pouco apenas da escolha do cachorro, porque o cavalo também não há uma raça ideal. Você tem um tipo ideal, mas como o cavalo vai ser usado, o movimento do cavalo, que é o que a gente chama da cinesioterapia, né? Nós precisamos de um cavalo que seja isso, tenha saúde também no movimento. Ele não pode ter lesões, né? Ele tem que ter um tamanho regular, para que não seja alto demais, para quem acompanhe consiga ter acesso ao paciente, e o paciente também não se sinta excessivamente inseguro num cavalo muito grande. Ele tem que ter uma largura de costado, que é a largura do cavalo, que também seja razoável para você poder trabalhar com todo tipo de paciente, senão você provoca, né, um excesso na abdução, né, de membro inferior. Então, assim, você tem que tomar certos cuidados, onde o temperamento também acaba sendo o fator determinante. Você pode ter um cavalo que, em questões morfológicas, de anatomia, seja perfeito, mas ele é assustado, não serve. Uma outra coisa, nós trabalhamos com material, né? A gente trabalha com bola, com chocalho, com bambolê, então os cavalos têm que ser treinadíssimos no uso desses materiais. E diferente do caso da sinoterapia, as pessoas chegam ao centro de ecoterapia, né, já sabendo que lá tem cavalos. Então, é diferente essa apresentação. Já sabem. Agora, é muitíssimo comum que essas pessoas que chegam nunca tenham visto um cavalo ao vivo. Então, nós temos que ter também cuidados quanto ao ambiente. Porque o cavalo não dá para segurar na coleira, né? Ele é grande demais. Sim. Ele se movimenta de forma muito espontânea e o tempo todo. A gente nunca vai ver um cavalo como o Chico, deitadinho assim, quietinho. Ele vai estar sempre balançando o rabo, mexendo para um lado, a cabeça para o outro. Então, a gente tem que ter esse cuidado, formar uma área de segurança para fazer a aproximação e a familiarização, Fátima, que é o nome que nós damos para esse processo inicial de aproximação da criança com o cavalo. Isso é feito sempre primeiro de longe, para que ela veja o cavalo todo. Você chegar com uma criança no colo pequenininha do lado do cavalo, ela só vai ver aquele campo perto dela. Verdade. Então a gente se afasta, a gente mostra, a gente fala sobre, a gente usa os elementos de antropopatia, onde a gente vai falar, olha, ele gostou de você, ele está pensando nisso, naquilo. Então a gente usa esses elementos todos. Eu acredito que seja até mais delicado esse momento com o cavalo do que até Muito com o mais. cachorro pelo tamanho, né? Eu acredito que seja E você assim. sabe que muita criança equaciona o cavalo com o cachorro. Eu já tive um pacientezinho, que inclusive íntegro, cognitivo e intelectualmente, que ele estava com muito medo do cavalo. E a gente trabalhando com ele, vendo um livro de contos, tinha uma foto super estilizada, um desenho super estilizado de um lobo mau. E ele falou, olha aí o pirata, que era o nome do cavalo. Aí eu falei, olha que sem vergonha. Por quê? Olha só, gente, o cavalo tem orelha grande, boca grande, olho grande. Não lembra a história do Chapeuzinho Vermelho? Ele achava que o cavalo era um lobo. Essa criança, pequenininho, tinha 2 anos e meio. Quando isso foi corrigido, ele parou de ter medo. Foi muito legal essa experiência até, né? E falando mais uma vez desses cuidados que são necessários antes das visitas, né? Vocês seguem um protocolo internacional, né? Sim. Tem toda uma questão da higienização também dos bichinhos antes, né? Importantíssimo. Na verdade, o primeiro ponto é o seguinte, é o laudo veterinário. Nós temos que ter laudo veterinário semanais desses cachorros, de liberação. Nós temos carteira de vacinação em dia, vermifugação em dia, controle de parasitas e exame de sangue que nós colocamos também semestralmente para que esteja tudo certinho. Então nós seguimos além dos banhos, que são fundamentais, né? Para que esteja tudo dentro dos conformes e não tenha nenhum tipo de problema. Uma das coisas muito importantes que a gente conversou até ainda há pouco foi as pessoas que têm alergia, né? Nesse contato inicial nós selecionamos e nos preocupamos muito com isso. As pessoas que são alérgicas, as pessoas que a gente se afasta um pouquinho. E também as pessoas que têm medo, né? Tem fobias, tem as fobias. A gente não sabe o que aconteceu para aquela pessoa ter aquele medo. Então nós tentamos não chegar perto ou no ato da sinoterapia ver como
está decorrendo a sinoterapia, às vezes até trabalhar com essa própria pessoa. Tiveram casos de crianças em creches que os colegas que estavam na sinoterapia, eles estavam de um lado com um cachorro e eu fui trabalhando com uma criança específico do outro lado com um cachorrinho. E essa criança que tinha medo de contato, ela começou a perder esse medo e daqui a pouco até abraçou um dos nossos cachorros. Então a gente também, na hora, na situação, a gente vai vendo quem a gente pode trabalhar ou não. Contraindicação, no caso, é só alergia mesmo, né? Não, você tem na ecoterapia muitas contraindicações. Primeiro, todas as patologias severas de coluna. Escoliose com mais de 30 graus de angulação, cifoses muito acentuadas. Então tem uma diferença grande aí do trabalho com os cães. Porque no cavalo você monta, é uma atividade também. A grande diferença, que eu acho que pode se marcar, e isso não tem a ver de maneira alguma com questão de valor, é que na ecoterapia a função do paciente ela é ativa em relação ao cavalo e ao tratamento. Como eu disse, ela monta, isso provoca uma atitude que ela precisa se equilibrar, ela precisa de um certo comportamento, necessariamente, para estar ali. Né? O cavalo ela é passiva, o cachorro, perdão, é passiva, ela vai até o cachorro vai até ela, mas ela não precisa ir, ela não precisa interagir, ela pode ficar de longe. Na ecoterapia não dá para ficar só de longe, você tem que minimamente tocar. Como eu disse, você não precisa montar, mas tem que tocar, tem que ter uma interação. Né? Tem que ter um contato mais íntimo com esse cavalo. Então, essas alterações de quadril, transtorno convulsivo não controlado, é complicado porque a pessoa falta muito. Então, também acaba sendo uma contraindicação. Outros aspectos que muitos colegas, às vezes, consideram, eles são mais ligados a ambiente e equipe. Por exemplo, impulsividade. Crianças autistas, às vezes, são muito impulsivas, por exemplo, só de exemplificação. Mas se você tem um ambiente controlado, uma equipe treinada, essa impulsividade pode estar sob controle e não representar um perigo. 100% de segurança é impossível em qualquer trabalho, porque a gente está falando de animais. Né? A gente tem que antever todas as situações possíveis, prováveis. Não é, Leandro? Antecipação é tudo. Tudo. Você falou muito bem sobre isso. A equipe não é só o cão, o cavalo. É a equipe. Enquanto uns estão fazendo a apresentação, os outros estão fazendo a supervisão, todo um trabalho por trás. Isso não é só o cachorro. Ele é o ator principal. Ele é o veículo, na verdade, da terapia. Com certeza. Né? Mas a equipe, eu acho fundamental. Tá? Por percepção, por várias situações. Tá? Então, sem essa equipe, não consegue. Não adianta você querer uma pessoa com um cachorro fazer a sinoterapia. Você não vai conseguir fazer um trabalho perfeito. No caso, eu acredito que... Mesma coisa que a ecoterapia. Você não consegue, você tem que ter uma equipe por trás. Né? Hoje, para que eu possa estar dentro do CTO, pelo menos 4 pessoas estão comigo ali. Pelo menos, tá? Então, sem essa equipe você não consegue fazer um trabalho perfeito, um trabalho focado. Tá? Você vai fazer um meio trabalho e que, nesse caso, pode ocasionar um acidente. E isso é muito importante. Eu acho que tem uma coisa que passa por isso daí, né? É que a gente também tem que entender que o cavalo e o cachorro, eles são parte da equipe, eles são membros da equipe. Cada um cumpre uma função, né, Leandro, dentro da situação. E a função do Leandro, a minha, de outros componentes da equipe, ela se diferencia nesse sentido. Como você disse muito bem, eles são um veículo para o tratamento, mas nós temos que, de alguma forma, garantir que essa fluidez aconteça de maneira sempre positiva. Há toda uma dinâmica pensada, né? Nesse trabalho. Sim. E uma das coisas principais aí é a qualidade de vida dos animais também. Tá? Eles, no caso dos cães, são cachorros de trabalho. São cachorros que estão numa linha de trabalho. Então, mas mesmo sendo cachorros de trabalho, você tem que inicialmente preservar a vida e a qualidade de vida deles. O nível de estresse, entendeu? Nós temos uma coisa que são os períodos. São os períodos de sinoterapia, não passa-se de 25 minutos. O animal ele começa a ficar estressado. A gente faz o trabalho de anti-estresse depois e volta para as sessões. Tem o descanso, né? É isso. E isso é trabalhar em equipe. Você saber quando o cavalo, acredito eu, que esteja num nível de estresse,
quando o cachorro está no nível de estresse para falar, opa, peraí, ele também tem o lado dele, não é só uma máquina que está ali. A gente não é um joystick que a gente está controlando. Então a gente tem que trabalhar sempre com muita emoção. Isso aí. Por isso que eu digo isso. É a diferença que eu faço, né, entre ser uma ferramenta e ser um membro da equipe. Né? Perfeito. O cavalo para a gente é o membro da equipe, ele não é ferramenta. Então a gente tem que respeitar tudo isso que o Leandro está falando. E uma coisa importante é a gente entender, que o Leandro já citou aqui, você ter um cachorro, ter um cavalo é extremamente terapêutico, mas não é terapia. São coisas diferentes. Você ter um cachorro em casa não é o mesmo trabalho que vocês fazem, é ter um totalmente cavalo, diferente. né? Então tá. Então, isso é legal, vou botar meu filho para andar na pracinha lá, no cavalo de aluguel, e isso vai melhorar. Não é assim, porque tem a equipe, tem o planejamento, tem objetivos a serem atingidos, tem questões que você tem que considerar que vem do outro, que você não consegue prever nem antecipar, que você tem que lidar, e aquilo vai ser fundamental para a continuidade do trabalho, para se manter esse estado afetivo que permanece depois e que consegue aguardar o próximo encontro, ou que permanece até para sempre, né? Como memória afetiva também. Né? Então... E esse trabalho, essa dinâmica que é feita com cada paciente, ela é pensada justamente para cada caso, né? Para cada situação, né? Sim. Sim, no meu caso, principalmente porque é um atendimento individual. Né? Eu já trabalhei com grupos também, com cavalo, que é uma outra abordagem, né? Não dá para montar em grupo, só se tiverem vários cavalos, é mais no solo, né? Mas é planejamento individual. A gente faz um plano individual de tratamento para cada paciente, que é revisto de tempos em tempos. A duração do tratamento da ecoterapia também é um pouco maior do que na sinoterapia. E no nosso caso, só um minutinho, no nosso caso, claro, me perdoe, mas é só para entrar nessa linha, e no nosso caso nós estamos no coletivo por enquanto, em grupos, e estamos agora começando a individualizar, como vocês trabalham também, que eu acho muito interessante. Prossiga, desculpe. Não, só para pontuar, né, porque, como eu estava dizendo, não é só para casos motores, e quando você tem, isso é um pensamento muito comum, Fátima, você tem uma criança paralisada cerebral, por exemplo, em cima do cavalo, você imagina, isso é coisa para o fisioterapeuta. Não. Na ecoterapia, na maneira como eu trabalho na minha clínica, não existe hierarquia em relação à sua disciplina, ao seu conhecimento. Nós compartilhamos esse conhecimento, isso é a interdisciplinaridade, em prol daquele nosso paciente que vai ser o nosso projeto. Então, se a fisioterapeuta, né, por exemplo, nós trabalhamos a parte motora em relação aos planos, né? O plano sagital, que é o plano para frente, o plano frontal, que é para os lados, né, e o plano transversal, que são planos básicos do movimento humano. Né, do desenvolvimento motor humano. A gente trabalha assim. Só que o que essa criança vai pegar para fazer o movimento motor que o fisioterapeuta precisa? Alguma coisa que o pedagogo vai estar estimulando, a letrinha A. E essa letrinha A vai ter alguma coisa que o psicólogo vai estar colocando ali. Então a gente programa essa sessão nesse sentido, onde possam estar esses três aspectos, que é onde, né, dentro do meu pensamento, do meu modo de trabalhar, nós privilegiamos, que é o afetivo, o motor e o cognitivo ao mesmo tempo. Então, às vezes, alguém pode até ficar um pouco frustrado, porque, por exemplo, uma criança que tem espasticidade, que são reações involuntárias, muito ligadas à afetividade, às vezes o fisioterapeuta quer que essa criança se organize. Aí chego eu, psicólogo, e boto uma pilha, brinco, falo, tá com cara de não sei o quê. Aí a criança já ri, se desorganiza toda. Mas tudo bem, porque isso é vida. A gente não pode transformar os nossos pacientes graves e crônicos, que a grande parte dos nossos pacientes são crônicos, em trabalhadores pela sua saúde 24 horas por dia. Eles têm que se divertir, igual o Chico, igual o Van Gogh, que é o meu cavalo. Eles têm que ter um momento para eles serem cachorro, serem cavalos, e as nossas crianças para serem crianças. E isso é o bacana dessa possibilidade de se trabalhar tão fora da caixinha, né? Usando um termo que o pessoal estava brincando aqui antes. O cachorro é uma coisa diferente, você não está dentro de um consultório sentindo aquele peso da responsabilidade de tratar, do tratamento, não. E, no entanto, estão fazendo um tratamento se divertindo, né? Se divertindo, Você com prazer, solto, deixar o cachorro ser cachorro, o cavalo ser cavalo e seguir o ciclo natural, né? Quando você robotiza tudo, você estraga. É importante a você ter disciplina, mas também ficar um pouco solto, ter a liberdade, tem uma ligação com a infância, voltamos àquele assunto novamente, mas
é muito importante. No caso dos cavalos, já há uma legislação aqui no Brasil, né, regulamentado esse trabalho. No caso dos cães e outros animais, ainda não, vocês seguem os protocolos internacionais, Sim. como nós falamos, e isso cria alguns entraves para vocês, porque é meio caso a caso a liberação para vocês poderem entrar em determinado hospital, vai meio de município para município, Sim. estado para estado. Em São Paulo, por exemplo, já há Você uma pode, lei, né? Você pode permite. entrar em vários locais que são de difícil acesso. Falando-se da situação no exterior. No exterior você pode entrar no tratamento de câncer, você pode entrar numa sala branca, numa sala de autocontrole, entendeu? Aqui a gente ainda não pode. Então você tem algumas barreiras e a gente está lutando para apresentação, para formação de novas leis e a gente vai conseguir com certeza. A gente está mostrando ali o profissionalismo, entendeu? Para que isso seja liberado. Eu cheguei a comentar até, né, antes aqui um pouquinho com vocês, que nos Estados Unidos tem um trabalho feito que chama Magic Horse, quem quiser pode procurar aí na internet, e com cavalos pequenos também em hospitais, em lugares de controle. Então, já existe, é lógico que deve seguir uma série de protocolos também, de cuidados, mas também é possível com cavalos pequenos e, eventualmente, até com cavalos grandes. Eu acho que teve um vídeo que viralizou uma época, que era uma senhora acamada num hospital e fizeram como se fosse uma carroça para ela andar a cavalo de novo, já no fim da vida, ela deitadinha legal, na maca e carregar. E a expressão de alegria era uma coisa assim extremamente emocionante e contagiante, né? Ok. E se você perdeu um pedacinho do programa ou quer compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Você também pode fazer sugestões de assuntos que você gostaria que fossem debatidos aqui no nosso programa. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre terapia assistida por animais. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre terapia assistida por animais. Nesse terceiro bloco, nossa convidada é a enfermeira Priscila Muralha, ex-aluna da FMP-Fase. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Priscila, você realiza uma atividade no Centro de Terapia Oncológica aqui de Petrópolis, que começou como um trabalho de conclusão de curso aqui da faculdade, né? Na faculdade, né, como no 8º período, a gente tinha que apresentar o trabalho de conclusão de curso, e era algo que eu já gostava, comecei a pesquisar, e aí eu fiz baseado na terapia, mas com enfoque hoje no CTO aqui em Petrópolis. Como é que foi o resultado? Então, o resultado, na verdade, como o meu, eu tive que pesquisar todos os resultados, os benefícios que a terapia apresentava como revisão de literatura. Então, eu pude ver todos os resultados que hoje a gente tem no Brasil, de alguma implementação de algum trabalho, e eu vi que todos eram positivos, né? Então, conforme eu fui pesquisando para revisão de literatura, eu fui tendo uma ideia do quão positivo era a terapia assistida. E aí, no CTO, eu entrevistei e tive o resultado de como implementar essa terapia. Eu fui em busca de o que a gente precisava para implementar, já que no Brasil não tem nenhuma legislação que oriente, né? Então, você tem que ir por esse caminho. E aí, a minha entrevista no CTO, o meu trabalho foi mais ou menos na questão de como que eu iria implementar. Mas como eu tive que fazer toda a revisão de literatura, eu tive que estudar os benefícios e, assim, é surpreendente o quão positivo né? Tinha alguns relatos de mãe que acompanhava a criança que estava recebendo a visita do cão, o quanto a criança mudava depois, a criança estava apática. Depois que o cão visitou, a criança já queria levantar da cama, já queria ir na brinquedoteca, vamos dizer, né, do hospital internado. Então, assim, os benefícios são visíveis. Hoje, se você tem, a gente teve anteriormente a presença do Chico, né? Só das pessoas verem o animal, a pessoa já tem uma percepção da situação muito diferente. Então, é muito visível o resultado. Você falou aí da brinquedoteca, né? Uma das dinâmicas feitas no caso de crianças, né? E elas acabam reproduzindo muito com o animal
o que elas estão passando ali e elaborando essa situação, né? Elas fazem lá, colocam o estetoscópio, né? Finge que tá, né, examinando o animal, como as pessoas fazem com ela, e isso é muito positivo. Porque você pode tirar o medo que a criança tem, por exemplo, de uma vacina, porque você faz uma brincadeira de que ela repete isso com o cão e o cão fica tranquilo. E isso a gente consegue fazer com a criança, né, em diversos aspectos, não só a criança, o idoso, que às vezes tem algum medo, você consegue tirar esse medo, ele podendo fazer isso com o animal. Então, assim, é fantástico. É o que se chama de cuidado humanizado na saúde, né? E eu abordava muito isso no meu TCC, porque na área da saúde a gente discute muito a questão da humanização, né? Foi criada uma política de humanização para o atendimento à saúde, e assim, a terapia é um cuidado humanizado em todos os seus aspectos, né? Desde a equipe que se humaniza perante o cuidado com o animal, desde a equipe que se humaniza ao ter o cuidado com o paciente que está sendo assistido, né? Você fez um trabalho também numa unidade de saúde da família que é administrada aqui pela faculdade, né? Foi no Caxambu, né? Isso. O meu estágio de 7º período da faculdade de internato foi no Caxambu. E lá eu vi que o posto, a equipe já também é muito aberta a questões terapêuticas, né? Porque na área da saúde ainda é uma terapia bem resistente para muitas pessoas. E aí eu propus como conclusão, na enfermagem a gente tem algumas divisões de trabalho de conclusão de curso. Eu tinha que implementar o meu trabalho. E aí eu tive como proposta um projeto de extensão que englobasse todas as áreas da saúde na faculdade e a gente pudesse utilizar a terapia assistida. E aí foi a experiência lá no Caxambu. A princípio, foi só eu e o Leandro, o sinotécnico, com o Gani, que é um dos animais que a gente levou, para começar esse projeto, divulgar, as pessoas conhecerem, porque as pessoas não sabem o que é. Quando você fala terapia assistida por animais, as pessoas acham que a gente está fazendo a terapia no animal, não o animal que está fazendo a terapia. Então eu tive que ir lá apresentar para a equipe conheceu, apoiou. Eu fui numa reunião com os membros de um comitê que acontece lá, e aí eu apresentei para aquelas senhoras e a gente começou a fazer a terapia lá. E assim, foi surpreendente também. Como é que foram esses resultados lá no Caxambu? No primeiro dia, a gente ia realizar com umas senhoras. E lá tem uma quadra ao lado do posto. E a gente convidou as senhoras para a quadra para a gente começar as atividades e tudo mais. E na quadra tinha uma menininha com o avô. Só que na hora que a gente entrou com o cachorro, com o Gani, ela se retraiu atrás do avô. O avô estava sentado, ela se escondeu por trás dele. E aí, o nosso foco, a princípio, que era as senhoras, de brincar com as senhoras, né? A gente mudou. A gente focou naquela criança que tinha um medo. E a gente começou a desenvolver ali uma questão de segurança para ela perder aquele medo, e assim a gente contaminou, né? Não contaminou, contagiou todas aquelas pessoas. Contágio pro bem, né? Sim. No início, ela se escondeu atrás do avô, e a gente foi brincando com o Gani, dando petisco, todo mundo que estava junto brincando, dando petisco. No final, ela já estava caminhando com o Gani, né, na coleira, guiando o Gani, fazendo carinho, dando petisco na boca dele. Então, assim, é muito fantástico, né? Uma criança que tinha medo, nenhum cachorro ela chegava perto, no final já estava abraçando, brincando. Então, assim, não só o medo do cachorro, a gente pode conseguir trabalhar diversos medos que a criança tem ou que a pessoa apresenta. Melhora muito essa questão da comunicação, né, e da socialização também, né? Sim, no início, quando a gente chegou, as senhoras estavam dispersas, né? Cada uma no olhando seu cantinho. o que ia acontecer. No final, todas já estavam conversando, já estavam interagindo. É porque o meu cachorro, eu tenho 3 cachorros e eles fazem isso. Então, assim, é muito legal, porque você consegue desenvolver trilhões de aspectos em uma sessão, entende? A menininha, a criança, a gente conseguiu o medo. Teve uma senhora que a gente conseguiu a autoconfiança, que ela achava que nunca ia conseguir carregar o cachorro, que o cachorro ia carregar ela. Então, assim, são questões que a gente pode trabalhar de inúmeras formas, né? Existem 3 vertentes nesse trabalho, né? Uma que é conhecida como atividade assistida por animais, né? Outra que é terapia assistida por animais, e tem a parte educacional, né? Sim, são uma ligada à outra, né? A atividade é meio que nós fizemos no Caxambu. Tem um grupo, a gente não tem um objetivo específico para cada pessoa. A gente traça um objetivo para aquele grupo. Então, naquele momento, por exemplo, a gente traçou o objetivo de tirar o medo, de tirar aquela questão da tensão, que é um animal tendo contato. Então, ali foi uma atividade.
A gente fez a questão São em essas grupo. visitas em grupo, né? Sim, e que a gente não foca no individual, a gente não faz um projeto terapêutico individualizado, é algo mais social e em grupo, né? E a terapia já é outra vertente, é quando a gente pega o paciente... Tem objetivos específicos. Isso. É cognitivo, então a gente vai focar em atividades de cognição. É motor, então vamos focar em atividades motoras. Aí se torna uma terapia, porque você tem todo o processo de avaliação, como que ele está respondendo àquela terapia, o que pode ser mudado dentro da terapia. Então, são essas duas vertentes. E a educação é você utilizar o animal para desenvolver algum ensino. Vamos mostrar que o animal faz isso e a criança também pode ajudar. Então, é mais a questão de ensino mesmo. Utilizada mais em creches e escolas, né? Isso. E que também demonstra bons resultados, né? Com certeza. Porque o animal traz, como que eu posso dizer, eles falavam anteriormente, né? A afetividade. Então, você consegue ter diversos aspectos sendo trabalhados naquilo. Então, a educação, a socialização dentro da escola, crianças que são mais apáticas. E, às vezes, crianças que têm dificuldade de leitura, não pela leitura, mas por insegurança, né? Acabam conseguindo, né? Porque você consegue fazer até o que o Fernando falava. A criança, ela vai ligando as coisas. Então, ele vê um cachorro que... sei lá, ele lendo pro cachorro, ele tá gaguejando, o cachorro não vai expor nada a ele. Ele começa a ficar confiante naquilo. Poxa, ele não tá rindo de mim. Ele gosta da minha leitura, ele gosta do meu contato com ele. E assim ele vai, então eu vou fazer, da próxima vez eu vou fazer com mais gente. Assim ele vai ganhando confiança. Você, nesse teu trabalho pro TCC, você estudou a origem, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, a origem da terapia é algo bem legal, né? Porque foi um psicólogo americano. Ele percebeu, na verdade, não era o intuito dele usar animal nem nada. Ele estava tratando uma criança autista. E aí, um dia, ele levou o cão dele para o consultório, mas só porque ele não tinha onde deixar. E ele levou o cão, só que o paciente dele chegou e começou a ter uma ligação com o cão, brincar e ter uma evolução naquele momento com o cão muito maior do que ele tinha tido em todas as terapias que ele tinha encontrado a ele, conversado. E ali ele percebeu que o animal, naquele paciente, estava trazendo um resultado que ele demorou para conseguir alcançar. E aí ele começou a investigar isso, e levar outro animal, fazer algumas atividades. E ele descobriu que realmente era efetivo você tratar o ser humano com o animal presente. E aí começou a se desenvolver a terapia em si. E no Brasil aconteceu de uma forma bem parecida. Uma psicanalista, Anísia da Silveira, aqui no Rio de Janeiro, ela trabalhava no Hospital Dom Pedro II, né, psiquiátrico. Ela participava do grupo de atenção ocupacional, terapia ocupacional. E ela lá tinha uns gatos abandonados e os pacientes dela tinham contato com esses gatos. E ela percebia que a agressividade, a questão de estresse, quando eles brincavam com o gato na área, né, de lazer, eles ficavam bem mais tranquilos, eles conseguiam socializar um pouco mais um com o outro. E ali ela começou a desenvolver isso, levar o gato, ver como que aquele paciente ia se relacionar. E ela foi a nossa percussora no Brasil, né? E aí ela teve contato com o mesmo psicólogo americano e eles começaram a desenvolver. E hoje a gente tem, fora do país, algo bem mais centrado, né? A terapia fora do país realmente tem seu posicionamento de terapia. Ocorre de forma, como que eu posso dizer, abrangente em todos os lugares. Aqui ainda é muito difícil, mas já está conseguindo chegar. Em São Paulo nós temos resultados já de algumas coisas que acontecem. Porque lá já tem a lei, né? A legislação permitindo a entrada, estabelecendo os cuidados, todo o protocolo, né? Sim, isso foi até uma dificuldade que eu tive no meu TCC, porque eu queria apresentar o porquê que acontecia e como que a gente poderia fazer para acontecer. Só que o Brasil não tem legislação. Então, tudo que a gente faz hoje, a gente tem que pegar a do exterior e adaptar. E era o que você conversava no bloco anterior, né? Vai de lugar a lugar. No CTO aceita de uma forma, em asilos aceita de outra forma. Então, todo esse processo burocrático, a gente tem que ir se adaptando até que a gente consiga realmente fundar e estabelecer leis, né, específicas para esse tipo de terapia. O que esse trabalho trouxe para a tua vida? Olha, para minha vida é apaixonante, assim, eu vendo eles, né, sendo entrevistados, ainda comentava ali atrás, falei, cada vez que passa eu gosto mais, porque você vê
um resultado não só naquele que você está assistindo, em você também, né? O profissional de saúde, ele tem uma staff muito grande. Ele sofre junto com aquele que ele está sendo atendido. Então, se você tem um animal que está levando bem para o outro, mas ao mesmo tempo ele também está te levando bem, essa staff a gente consegue meio que deixar bem baixa, sabe? Então, hoje, né, eu acompanho o Leandro no CTO e para mim é maravilhoso. Não é como se eu estivesse trabalhando, porque eu tô me sentindo tão bem e eu tô sendo distraída, tô recebendo um afeto tão diferente que para mim hoje foi uma das melhores coisas, assim. Foi uma descoberta a terapia na minha vida. E é muito gratificante ver o resultado no paciente, né? Sim, sim. Lá no CTO, quando você chega, é uma diferença grotesca, assim. A recepção, todo mundo calado, porque é uma recepção, né, de uma clínica, então as pessoas estão em silêncio, as pessoas não conversam. Na hora que você chega, tem gente que chora, porque sente o que o Leandro ainda dizia, né, a vida, você ainda tem vida, por mais que você tenha um diagnóstico aí severo, difícil de aceitar, mas aquele momento você desfoca. Você foca naquele carinho que você está recebendo do cão, da alegria que ele está te trazendo e esquece do que realmente você está ali para receber, né? Seja Tira o pensamento do tratamento, né? E traz para aquele momento, para viver a realidade daquele momento, né? Uma coisa interessante que aconteceu quando eu fui entrevistar, a minha pesquisa foi sobre, na verdade, eu entrevistei como que eu posso dizer? Os administradores do CTO. Só que no dia que eu estava entrevistando, uma paciente pediu para falar. Eu quero falar o que representa para mim. E aí o trecho que ela disse era assim, olha, para mim a melhor coisa é quando eu chego aqui e a Lola está, porque eu esqueço da quimioterapia que eu vou passar, eu esqueço talvez do resultado do meu exame que eu vou receber quando eu entrar naquela sala, e ela só me lembra, só me faz recordar a minha família, as alegrias que eu passava, então assim, eu esqueço. E ela falou, né, eu vejo isso nos outros que estão também, porque a pessoa, por um momento, esquece o que ela está fazendo aqui e vive aquela afetividade com o animal. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo sua participação, Obrigada. Priscila. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.